Oi, amigos. A gente viu até agora como se conduz uma psicanálise do início ao fim, então a questão técnica bem especificada aula por aula, mas a gente não pode esquecer também do assunto importantíssimo e que é inseparável da clínica, a prática da supervisão ou análise de controle ou manutenção de escuta, como eu gosto de chamar. É inseparável da clínica no sentido de que a supervisão não é só um processo que faz parte da formação do psicanalista, para ele aprender como é que se faz, para ele ter a orientação de um analista mais experiente. Não é só parte da formação, mas sim é parte da clínica dos pacientes. Então a gente nunca deixa de fazer supervisão. É claro que com o passar do tempo a gente recorre um pouco menos a essa ferramenta, mas vez ou outra, quando a gente está em dificuldades com um paciente, quando a gente está com uma sensação de estar um pouco perdido, né, na escuta daquele caso, a gente leva para a supervisão. Então a supervisão serve para que a gente possa entender um pouco melhor uh, que lugar a gente está ocupando para aquele paciente na transferência. A supervisão serve para a gente abrir a escuta do discurso, abrir a escuta do discurso de determinado analisando. A supervisão serve para se instituir ou para se fortalecer a posição terceira que a gente tem que ocupar em cada caso. A supervisão serve para a gente apostar nas formações do inconsciente. A supervisão serve para a gente poder conseguir ficar um pouco mais sensível ao discurso, né, que o nosso paciente está dirigindo a nós. Então ela tem um valor enorme clínico que a gente nunca deixa de recorrer vez ou outra. Então, a supervisão é importantíssima, né? É mais ou menos o momento em que a gente deixa o paciente falar através de nós para um outro analista, para que esse outro analista consiga escutar os pontos cegos, né, da escuta do analista, né? Então é como se fosse alguém que vai nos ajudar a se posicionar melhor, a escutar melhor aquilo que a nossa posição transferencial não está permitindo a gente observar. Então é importantíssimo, tá? Outro aspecto que eu coloquei para vocês na aula de hoje, que também é inseparável da clínica, é a noção de pesquisa em psicanálise. Né? Então, como é que a gente faz a pesquisa em psicanálise? Não só a pesquisa na relação analítica, mas a pesquisa em relação a um texto, a pesquisa em relação a um fenômeno cultural, social, a pesquisa em relação a um discurso. Como é que a gente faz essa pesquisa em psicanálise? E outro elemento que eu também aproveitei a aula de hoje para a gente se aprofundar um pouquinho, pelo menos ter uma noção, uma notícia, que é o conceito de cartel. Então, a formação do psicanalista, a transmissão da psicanálise, ela se dá de forma muito específica, ela se dá de forma muito singular. E esse dispositivo específico da psicanálise, em termos de formação, em termos de produção do conhecimento, em termos de investigação teórico-clínica, ela se dá nesse dispositivo que eu vinha falando, chamado cartel. Então o cartel é a forma com que o psicanalista se coloca aí de forma sintomática na sua relação com o desejo de saber. Então o cartel é uma forma de estudos que funciona dentro da escola de psicanálise.
onde 4 pessoas se encontram a partir de um tema em comum e elegem o mais um, que é uma figura de alteridade, que vai, vez ou outra, se aproximar desse grupo para instigar, para desfazer as amarrações imaginárias e para fazer com que o objeto possa continuar produzindo o conhecimento, né? Então o mais um vai fazer no grupo de estudos mais ou menos o que o psicanalista faz na relação com o seu paciente, né? Que é soltar o objeto das capturas imaginárias para que a produção de significantes mestres, né? Para que a produção de S1 possa continuar se dando e fazendo movimentar a estrutura, tanto a estrutura de pesquisa, de construção de saber, como a estrutura subjetiva no caso dos pacientes. Então vocês vão ter uma notícia sobre isso que é bem interessante e espero que isso ajude vocês a pelo menos sentirem, né, a potência que a psicanálise propõe, que a potência que a psicanálise nos oferece em termos de clínica e pesquisa. Tá bom? Abração e bons estudos.